Fala pessoal, tudo bom? Então, vou discutir com vocês aí agora, né, um assunto bem interessante aí do treinamento de força e potência, né, pelo menos eu acho, né, que é a aplicação do treinamento de força e potência para melhora no desempenho de algumas modalidades de endurance, né? Isso é muito engraçado, né, porque a gente pega um dos princípios do planejamento, da periodização, que é o princípio da especificidade. O treinamento ele tem que ser específico de acordo com as requisições da modalidade. Então, assim, é muito estranho que o treino de força e potência, né, estímulos de alta intensidade, curta duração, possa melhorar o desempenho em algumas modalidades aí de endurance. Mas melhor que fazer essa introdução é a gente ir direto pro assunto aqui, tá? Então, vou compartilhar com vocês a telinha. Então, lá, nossa aula, treinamento de força e potência para modalidades de endurance. Primeira coisa que a gente tem que discutir, né, e coloquei aqui na introdução, né, quais são os fatores que determinam o desempenho nas modalidades de endurance. Então, eu peguei esse trabalho aqui do Larson, um pesquisador que eu acho muito bacana, recomendo que vocês leiam os trabalhos dele, né, quem trabalha com endurance. Ele colocou basicamente aqui os 3 pilares que modulam o desempenho nessas modalidades aqui de endurance. Primeiro, o consumo máximo de oxigênio, né, isso é imperativo, né? A captação máxima de oxigênio ela é imperativa, é um dos fatores muito importantes, determinantes do desempenho em modalidades de endurance, justamente pela capacidade do oxigênio ser um mediador de ressíntese de ATP pela respiração mitocondrial, né? Então, complexo 4, cadeia de transporte de elétrons, oxigênio é reduzido à água e isso permite a ressíntese de ATP no complexo 5, no ATP sintetase ou sintase, tanto faz. E isso, obviamente, é um modulador de desempenho, porque modula o fornecimento energético aí para o nosso organismo, ok? Outro aspecto, a fração de utilização de oxigênio. Não adianta ter muita captação de oxigênio se a gente não consegue utilizar. Então, qual é a fração desse oxigênio que você captou, que você consegue ter, basicamente, a utilização dele? Aqui, vários autores vão discutir com a gente os conceitos dos limiares metabólicos, o limiar ventilatório, o ponto de compensação respiratória, que não tem nada a ver com o consumo de oxigênio, mais a ver com a capacidade tamponante. Mas mais especificamente, desculpa, o conceito do limiar ventilatório, ok? Que infere sobre a nossa capacidade de utilização do oxigênio e a produção de CO2. E aqui um aspecto interessante que a gente vai ver com mais carinho daqui a pouquinho, que é a chamada economia de corrida. Nesse trabalho ele colocou corrida, mas a gente vai ver outros trabalhos onde eles colocam outros padrões de movimento, né? Então, por isso que eu acho mais legal a dinâmica, não economia de corrida, mas sim economia do movimento, porque a gente vai ver alguns trabalhos que a gente vai ter treinamentos de força e potência sendo aplicado para corredor, para ciclista, para atletas de rowing, né, remadores e nadadores. Qualquer modalidade que você tenha resistência, uma capacidade que modula você suportar a fadiga e postergar basicamente a exaustão, vai ter que ter a sua chamada economia de movimento, que a economia do movimento é um dos fatores que determinam o desempenho nessas modalidades, ok? Então, vamos lá. Quais são os fatores que determinam o desempenho, né, o consumo máximo de oxigênio, especificamente? Né? Então, o consumo máximo, a gente vai ter fatores como, por exemplo, adaptações do ponto de vista cardiovascular, pulmonar, muscular. Então, aqui, nesse trabalho que eu acho interessante pra caramba também, assim, eles colocam fatores que determinam, adaptações que determinam o consumo máximo de oxigênio, melhora do consumo máximo de oxigênio. Você vai pegar, por exemplo, adaptações que eles dividem como centrais, cardiovasculares. Você aumentar, por exemplo, aqui, né, o volume plasmático, você aumentar a quantidade de células vermelhas, você diminuir a resistência total periférica do coração, melhorar a contratilidade do miocárdio, a complacência ventricular. São adaptações cardiovasculares que levam a melhora no consumo máximo de oxigênio. Assim como também a gente vai ter adaptações pulmonares. E a literatura hoje dá muita atenção para isso daqui, gente, as chamadas adaptações musculares, e que envolve aqui o aumento no tamanho e no número de mitocôndrias, na capacidade das enzimas oxidativas em trabalharem mais, em ter mais eficiência, basicamente de atividade de enzimas oxidativas, e o aumento da capilarização.
Então, de forma bem geral,